E agora chegou a hora do nosso plantão médico. Então fica de olho. Envelhecer é algo inevitável, né não? Mas você sabia que é possível a gente passar por essa fase da vida de forma diferente? Nossas escolhas de hoje podem moldar o nosso futuro. Por isso, a gente precisa de hábitos mais saudáveis. E hoje a gente recebe o nosso amigo de longa data, o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira, que vai nos dar algumas dicas de como a gente mantém o nosso cérebro mais jovem, funcionando. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Aí, doutor? Conseguiu. Ah lá. Eu tava aqui só no intervalo. 27 segundos aí, ó. Cabeça boa, né, doutor? Tá Sabe bom, como é tá que é? bom. Tá feito aqui, viu? Pronto, feito. esse já tá concluído. Doutora, Obrigado. a gente sabe que a gente envelhece por inteiro, né? E quando a gente olha para o nosso rosto, por exemplo, a gente sabe da nossa pele. Tô envelhecendo, parece que o rosto está derretendo. O nosso corpo, a gente parece que não consegue mais correr atrás da criançada. E você fala, acho que já tá, a idade está chegando. Mas como a gente identifica o nosso cérebro? Como o nosso cérebro envelhece? É possível a gente perceber isso? Com certeza. É bom porque a gente é ser biológico, né? Por mais que a gente se ache o centro do universo, dê muita importância, acontece com todo mundo. Então, normalmente, a partir dos 30 anos de idade, você chega ali no pico e depois você começa a reduzir. Não significa que você vai piorar suas capacidades. Eu dou o mesmo exemplo de atividade física. Quanto mais você se exercita, melhor você fica. Então, tem pessoas que estão bem ainda aos 40, 50, 60 anos, porque sempre tiveram aquela rotina. A mesma coisa com o cérebro, mas é inevitável que a partir dos 30 anos você sinta algumas coisas. Normalmente, a memória, a capacidade de nova aprendizagem, ela vai piorando, mas algumas coisas melhoram. Uma delas é porque você tem mais experiência, o cérebro, ela cria novas conexões. Então, eu tenho muito paciente da terceira idade, como seu público, às vezes 70, 80 anos, fica reclamando, a minha idade, eu falo, olhe para o mundo, os maiores líderes mundiais acima de 70 anos de idade, 80 anos de idade. Por quê? Apesar dessa capacidade de ter pior, capacidade de resolução de problemas, né, a experiência de vida, então você perde em umas coisas, mas você ganha em outras. Doutor, é muito interessante isso, né? Assim, e uma coisa que eu queria te perguntar, já faz um tempo, eu vou te fazer essa pergunta hoje. Se você pudesse voltar lá no tempo, lá no seu tempo, e encontrasse você menino, lá em Salvador, menino, né? O que você falaria para esse menino? Falar assim, olha, você tem que aprender isso, ou esse jogo, ou esse instrumento, ou para que você tenha uma saúde, enfim, do seu cérebro mais longevo. O que você falaria para você? Perfeito. Para mim, eu acho que a nossa geração teve muito problema com a alimentação. Então, eu não tive educação alimentar muito boa. Porque a gente comia o que tinha, mas a gente não tinha tanto acesso. Então, acho que no decorrer da minha vida, eu fui tendo mais possibilidade de comprar o que eu queria. Então, eu errei muito nessa questão alimentar. A atividade física eu fui muito estimulado, então para mim foi muito boa, né? A habilidade por ser crescido em igreja me ajudou muito. Hoje, para entrevista, para lidar com pacientes, são coisas que não são palpáveis, né? Você não aprende na escola, né? E também ter acesso a múltiplas pessoas. Não sei a experiência de vocês de vida, mas para mim, só a igreja. Por mais que às vezes criticam de igreja, disso é um lugar onde você tem acesso a todo mundo, você conversa com várias classes sociais, você tem possibilidade. Então, acho que de bom foi isso, e de ruim, para mim, eu focava muito na questão alimentar mesmo. Acho que eu tive uma falha muito grande. A gente tá até conversando um pouquinho antes, né? Sim. Então, eu tenho um paladar meio infantil, e aí não tem como voltar no tempo, né? É muito difícil. Eu brinco com minha esposa que ou eu fico magro ou eu fico feliz. Não dá pra ficar os dois. Não dá as duas coisas, né, doutor? É Não muito dá. difícil. Meu cérebro tá todo moldado para caloria, para comer coisa gordurosa. Então, quando eu tô feliz, eu tô comendo isso. Quando eu tô magro, eu não tô tão feliz. E o cérebro adora, né, doutor? Não tem jeito. Infelizmente, ele adora isso, né? É muito legal o senhor falar isso, porque às vezes, quando a gente pensa em cérebro, a gente fica pensando só em estudo. E muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas fulano sempre foi, sei lá, um professor, um jornalista, sempre estudou muito, leu muito, mas hoje ele tem uma demência, ele tem um Alzheimer, e a gente só liga a isso. E quando você fala de alimentação, de outras coisas, você fala, gente, calma, eu preciso como um todo, né? Quando a gente pensa no cérebro, doutor, é muito errôneo a gente pensar que é só esse desenvolvimento cognitivo, por exemplo, e o resto do corpo não. Se eu trabalho só o cérebro em relação a estudos, mas não trabalho o resto, eu também posso ter problemas, por exemplo? Com certeza. E é curioso que quando a gente gosta de história, você vê os romanos, você vê que até os termos de hoje, ginásio. Ginásio tem a coisa educacional, mas tem também atividade física, academia. A academia tem o intelectual e o físico. Então eles já sabiam que não adianta estimular só o cérebro. A gente acaba que coloca como, inteligência é uma coisa, acha que é parado, né? E o corpo tá tudo junto.
Se você não estimula seu corpo, seu cérebro vai sentir algo inevitável. Já tem evidência científica disso, né? Porque seu cérebro precisa de sangue, precisa de nutrientes. Quanto mais você se exercita, né, 25% do batimento do coração vai para o cérebro. Então, se você não tem um corpo bom, seu cérebro vai sentir os problemas. Então, envelhecimento, Alzheimer, tem a ver com isso. Tem também com estímulo intelectual, então não está errado pensar. Quanto mais você estuda, se você domina mais idioma, o cérebro é igualzinho ao músculo. Quanto mais se exercita, melhor você fica. Mas se você exercitar só ele, vai ter prejuízo também. Eu estava vendo esses dias falando sobre o Alzheimer, né? Que existem alguns estudos que trabalham até com uma questão de ser uma epidemia, né, doutor? Devido ao excesso de corantes que a gente consome, devido ao excesso de produtos processados que a gente consome também, ou consumiu antigamente, que na época dos nossos pais, por exemplo, não era tanto assim, né? Eram produtos um pouco mais saudáveis, né? Um pouco menos processados. Você acha que isso é correto? Você acha que isso funciona, doutor? Diabetes 3, né, doutor? Às vezes muita gente falando isso. Seria um diabetes 3, por exemplo? A gente está acontecendo um problema muito grande aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Em primeiro lugar, está tendo envelhecimento da população. E tem doenças que é da terceira idade. Então, quando as pessoas falam, Júlia, Alzheimer, câncer está subindo. É natural, a gente está vivendo mais. Pra você ter ideia, até os 60 anos, a chance de ter Alzheimer é muito baixa. Só se você tem uma mutação genética. Se você viver até os 90, chega a quase 10% da população. Bastante. Então eu brinco com meus pacientes, eu falo assim, se você viver muito, provavelmente você vai ter câncer e você vai ter Alzheimer. Você chegar aos 100 anos, tem uma chance grande de você ter. Isso não é problemático, mas o que o Léo falou é importante porque mudar um hábito alimentar, se você for olhar hoje, é mais barato você comer coisas ultraprocessadas. Essas coisas fazem mal. Está comprovado que está aumentando muito câncer em jovem nos Estados Unidos e os estudos de lá mostram relacionado o quê? Com a obesidade. Então, a obesidade, isso é um estudo agora de uma revista muito importante, chama Lancet, né? Mostrando que 10 a cada 17 cânceres que tem aumentado no jovem tem relação direta com a obesidade. E aí o que você falou é o que? Hábito alimentar ultraprocessado é causa de câncer comprovado. Você compra no mercado, mas eles são causa de câncer. E aí, o que a gente está conversando do hábito, é difícil a gente mudar, né? Porque você se acostumou, né? Tem a questão da felicidade, né? Quem nunca comeu hot dog, né? A alegria, nem me fala isso. A compensação, né, doutor? A compensação, quando a gente era criança, sempre foi essa coisa da comida, né? O que você quer comer? Se você for bem na prova, eu vou te levar para aquele lugar que você gosta de comer um lanche, entendeu? E é difícil a gente mudar isso culturalmente na nossa cabeça. Se fosse para listar algumas coisas, o que a gente poderia fazer para a gente melhorar e já praticar esses exercícios para o nosso cérebro? Perfeito. Eu digo o seguinte, não tem jeito, ninguém é perfeito. Então não é você se culpar, você ficar triste, ainda deu o exemplo da minha questão alimentar, mas exercício, você vai olhar no seu contexto, né? Nem ficar tão triste, né? Por causa, você vai morrer se você comer um hambúrguer, se você comer, se alimentar bem, né? Mas você vai fazer o balanceamento. O que é que eu digo? Atividade física é essencial, contando o tempo. Então, da mesma forma que a gente vai trabalha tantas horas, tem que contar. Vou dar exemplo, não sei como é o dia a dia de vocês, mas deve ser parecido com o meu. A gente é muito parado no nosso trabalho. Júlio, mas se não é cirurgião, não é parado, então não gasto muita caloria. É diferente você pegar alguém que trabalha em serviços gerais, está o tempo todo se exercitando. Então eu tenho que fazer atividade física, senão eu não vou movimentar muito pouco durante o dia. Então 30 minutos é 1 hora. Quem é atividade do dia a dia é muito baixa gasto calórico, né? Segunda coisa é a alimentação. A alimentação, tanta contagem de caloria, porque nosso cérebro nos engana. Então, às vezes, você não percebe um pedacinho de bolo que tem muita caloria. Então, você não come quase nada. A pessoa não está mentindo. Eu engordo sem comer. Você comeu pouco, mas aquela caloria... Então, contar a caloria é importante e ver também a qualidade de alimento. Dá preferência a alimentos in natura. Então, o que vocês fazem aqui, né? Cozinhar e pegar o alimento. Você sabe o que você está colocando, né? Então, acho que esses hábitos ajudam. E a outra coisa que você tem que colocar na outra ponta, atividade intelectual. Eu estava até brincando com o Léo antes de entrar, que é o seguinte, você aposenta, é o sonho de todo mundo se aposentar, mas para o cérebro é uma tragédia. Eu falo com meus pacientes, eles se assustam. Por quê? No trabalho, tem a fofoca. Fofoca, eu brinco, é o crossfit do cérebro. Você tá ali. O que aconteceu aí do bastidor? O pessoal tá falando ponto com você. A Biane errou, Léo errou, e agora vai entrar. Isso é bom pro nosso cérebro, né? Ele tá tendo vários tipos de estímulo, né? E ao mesmo tempo, quando você para, você vai pra monotonia. Então você fica em casa. Então, assim, você tem que ter uma rotina de atividade, seu cérebro vai precisar, né? E junto com essas coisas, né, a relação ser humano. Então, aqui em São Paulo, você nota muito as pessoas mais isoladas, as casas cada vez menores, né? Você não tem contato, nem porteiro mais tem, né? É tudo online, né? Tudo automático. E tem comprovação científica que aumenta o transtorno de ansiedade, aumenta a depressão. Ser humano precisa de ser humano. A gente reclama, a gente fala da fofoca, né? Mas essa interação é muito boa. Eu tenho muito paciente que eu falo assim, o que está cumprindo muito esse papel chama o quê? Igreja. Então as igrejas têm cumprindo muito esse papel, né? Que as pessoas nos seus prédios isolados não têm muito contato, né? Se acostumou assim, saiu do trabalho. Então você tem que encontrar alguma coisa, porque o cérebro precisa dessa interação também. A gente emburrece, doutor?
Eu gosto de falar o seguinte, não tem jeito, toda geração, tem até um filósofo que fala isso, toda geração se acha mais sábia da que está vindo. Então a gente se acha mais sábia do que a da geração menor. E acha a geração que passou da gente menos inteligente, porque a gente é mais habilidoso. Então assim, a rede social veio para ficar, o celular tem um papel importantíssimo na nossa vida, a gente vai cumprir e vai utilizar isso de forma adequada, mas com intencionalidade. Então é impossível a gente pensar hoje um mundo sem rede social, é impossível a gente imaginar sem celular, mas o emborrecimento, se você não usar correto, com certeza vai acontecer. E a gente tem visto isso. E a gente atrasa nosso cérebro em pensamento? Eu acredito que a gente não estimula. Então tem algumas coisinhas que, por exemplo, na nossa época, na escola, você tinha que memorizar, não tinha jeito. Sem dúvida. Então, tabuada, né? Tabuada. Pois é. Você não tinha recursos. Até para colar dava trabalho. Você tinha que criar mecanismos para Escrever, fazer uma cola, né? pequenininho, sei lá, né? Pequenininho. Hoje não, hoje é tudo no celular Tudo ali, no celular. né? Eu tava vendo, eu fiquei quase 10 anos sem carro, né? Eu pegava muito táxi, aí eles ficavam revoltados. Poxa, as pessoas não sabem mais nada, é tudo no Waze. Mas é impossível. É impossível. É uma evolução absurda, você sabe a previsão de hora. Mas eu entendo a lógica dele, um estímulo que tinha. Eu fiquei imaginando um taxista em São Paulo, como você dizia o local e ele sabia chegar. Mas tinha erro. Mas fato, ele tinha um estímulo cerebral fenomenal para a memória. Esse estímulo se perdeu para as novas gerações, né? Mas, por outro lado, o ganho de produtividade. Então, assim, a gente vai sempre... A inteligência artificial, eu tenho pacientes que chegam assustador. Chegou, você tenta, eu já vi, doutor. Aí tem isso, saiu estudo disso, eu falo, você é da área de saúde? Não, eu entrei no ChatGPT, eu entrei no Gemini e vi. Mas não é um negócio superficial, não. Profundo conhecimento. Exato. É fenomenal, é genial, é fantástico você conversar com alguém que entende a doença dela, né? Então, isso é uma coisa sem retorno, na minha opinião. Isso é uma ajuda para o desenvolvimento também do nosso cérebro, né, doutor? Com certeza. Só que o que acontece? É um estímulo diferente, né? Sim. Porque tem até um termo que eles usam, que é engenharia de prompt. A pessoa tem que saber como ela pergunta para saber a resposta que ela vai fazer. Então, é uma coisa que a nossa geração não tinha. Né? A gente fazia o quê? Olhava o Google e aquelas opções e clicava no site. A geração que está já chegando nessa época de inteligência artificial, não, ela nem vai mais nisso, né? Ela vai no mecanismo de busca específico atrás daquela resposta. O senhor ainda está no Google, mas a gente tinha até Barça, né, doutor? Tinha mesmo. Vendiam em casa, batiam na porta da casa lá para vender. E essa coisa do estímulo é interessante, doutor. Por exemplo, do próprio chat, né? Às vezes, esses dias que eu fui instalar, eu falei, eu quero ver como que funciona. E aí eu vi, é muito perfeito. E aí eu falei assim, eu tenho que ser melhor do que ele. Né? Esse é o meu exercício. Então, às vezes eu pergunto algo, eu falo, não, eu tenho que escrever melhor do que isso, eu tenho que pensar melhor do que isso, porque senão a gente realmente vai parar por ali e falar, não, tá ótimo isso aqui, pra que eu vou me esforçar, né? Com certeza. E agora eu acho o seguinte, o que está acontecendo muito disso, do emborrecimento e tal, é o choque de geração e como a gente vai usar essa ferramenta, né? Então, a inteligência artificial, ela chegou, então dá muito clique, então todas as pessoas usam o termo inteligência artificial, às vezes o que não tem nada de inteligência artificial, e muitas vezes a gente vai fazer o uso incorreto, por exemplo, rede social. Vocês devem ter pegado essa época, né? Eu entrei Instagram em 2011, era só biquíni. Hoje em dia você vê que é muito bem feito, você tem todo YouTube também, era o quê? Era basicamente humor, era basicamente entretenimento. Hoje, ontem mesmo minha esposa foi trocar o negócio do fone, aí não estava conseguindo acertar, a gente botou no YouTube, genial. Você aprende tudo naquele lugar, é impressionante. Qualquer coisa que você compra em casa, não sabe instalar, você bota no YouTube, tem sempre alguém que... E de uma forma, um detalhe, que você fala assim... Deve acontecer isso com vocês, que vocês geram muito conteúdo. Às vezes você procura, encontra você mesmo, fazendo uma receita, né? Panela de pressão, tá sempre lá. A gente sempre acha. Não dá nem trabalho pra achar. Não dá nem trabalho, sempre encontra. Mas, não, genial, assim, você encontra coisas suas, aí você encontra sua memória, você fala, gente, eu já dei um programa, dei uma entrevista sobre... Você deve acontecer muito isso com um programa tema médico, né? Então, assim, eu acho que essas coisinhas, mas a gente tem que ver, nenhuma ferramenta é independente, ela depende do seu uso. Então, por ChatGPT, a gente teve inteligência artificial, eu tô pegando vídeo de pessoas famosas que eu falo, ela falou isso, e você já não consegue saber se é dela ou a montagem feita por inteligência artificial. E como é que vai lidar isso, né? Quando é humor muito escancarado, você até percebe com o tempo, mas quando não for, e na política como vão usar, né? E nudes, teve recente, não lembro que estado foi, fizeram nudes perfeitos de uma professora, se espalhou na cidade, deu até polícia, porque acharam que era verdade, a professora disse que não tinha vazado. Então, assim, é um mundo novo e a gente vai ter que lidar com os problemas e com as questões boas também dele. Com certeza. Perfeito, doutor. E ficar atento pra gente entender realmente o que é real e o que não é, né, doutor? E isso que você falou da terceira idade, só completando, como o mundo é novo, né? Eu tenho pacientes muito idosos. Antigamente você atendia alguém de 100 anos e atendia uma pessoa. Hoje, toda semana tem alguém de 100 anos, né?
Aí eu estava discutindo a questão de dirigir, os filhos brigando porque não queria deixar. Você vai passar com seus pais, eu estou passando com meus... Você não consegue dirigir sua visão e tal. Não existe idade máxima pelo Detran. Então a pessoa não tem. Aí eu estava falando com meu paciente, 90 e poucos anos, eu falo, mas seu reflexo não tá legal. Se um carro parar na frente, meu carro para automático, doutor. Aí você começa a ter, você vê que o idoso está usando a tecnologia a favor dele, o carro fica na faixa direitinho. Aí você começa a ter problemas que não existiam, né? E como é que a gente vai lidar com isso, né? Um mundo novo para todo mundo. Perfeito. Doutor, muito obrigado. A gente nunca vai esquecer tanto conhecimento que o senhor trouxe para o nosso Santa Receita, viu? Desde o início. Com certeza. Então, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. A gente tá encerrando um ciclo, iniciando um outro, mas a gente ainda vai se ver muito, com viu, certeza. doutor? Foi a primeira vez que eu vi na televisão em minha vida. Olha aí. E eu acho que fica marcado mais de 10 anos, com certeza, por muito tempo. Doutor é incrível, ele é muito bom. E Cabeça vai sempre boa. nos marcar, cabeça boa. E tá na internet e tá pra sempre, né? Tá Só pra a panela sempre, de pressão, minhas entrevistas. Tá pra sempre. Tá pra junto sempre, lá. como você no nosso coração. Muito obrigada, Obrigado, doutor, doutor. sempre, Valeu, viu? Você de casa, aproveita para seguir o doutor na internet, afinal de contas tem muito conteúdo no YouTube para você, @neurocirurgiabr, e o telefone é o 11 99503 8838.